Voltamos ao vivo com o programa A Hora do Povo, diretamente do alto do Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral. Hoje, Dr. Cássio, novamente, assumindo seu posto todas as segundas-feiras, Dr. Cássio trazendo assuntos pertinentes. E hoje nós estamos falando a respeito de adjudicação compulsória de imóvel. Doutor, falando nisso, a adjudicação compulsória exime, doutor, a pessoa ao imposto, o ITBI, conhecido como ITBI, né? Não, na verdade é um equívoco muito grande, inclusive alguns advogados às vezes se confundem quanto a isso, acreditando que esse procedimento judicial irá eximir a questão do imposto. Não. A pessoa ela vai demandar judicialmente, obviamente, contra aquele que está se negando a entregar a transferência do imóvel, mas na decisão judicial sai o alvará com a condição de que seja feito o recolhimento dos impostos e taxas necessários para que seja procedido o registro imobiliário. Então, assim, você não tem nenhum benefício fiscal, eventualmente, ao demandar para adjudicar o imóvel na esfera judicial. A única situação que você tem é que, se você não consegue administrativamente levar o vendedor a assinar a escritura para que ele cumpra o papel dele, você, tecnicamente, tem o Poder Judiciário para fazer isso por você. Mas não há nenhum benefício fiscal quanto a isso, não. Você não deixará de pagar nenhuma despesa necessária. Perfeito. 10 horas e 55 minutos. Temos uma indagação aqui, doutor. É necessária a negativa formal por parte do vendedor em realizar a transferência, doutor Cássio? Sim. Inclusive, é um requisito para a adjudicação, é a comprovação de que, efetivamente, você teve a negativa por parte do vendedor em realizar a transferência ou demonstrar, eventualmente, através de provas, a inércia dele. Você solicita, por exemplo, que ele compareça para assinar a escritura ou entregue os documentos e ele fica fazendo, eventualmente, um corpo mole ou dificultando a situação. Se você conseguir comprovar essa inércia, também será suficiente para cumprir esse requisito aí da negativa. Doutor Cássio, os encargos a serem pagos da pessoa que move todo esse processo? Como é que funciona? Assim, nós temos que lembrar que o ITBI e as taxas de registro são de responsabilidade do comprador de regra, a não ser que seja previsto algo diferente no contrato. Mas, de regra, a responsabilidade dos emolumentos e do imposto é do comprador, né? Agora, quem vai buscar o escritório de advocacia, obviamente, para demandar na justiça a adjudicação, num primeiro momento, quem terá que pagar também será o comprador, só que no final, se comprovado que foi o vendedor que deu causa a essa demanda, que eventualmente criou essa problemática, aumentando a despesa do comprador, ele será condenado a restituir as custas judiciais. Lembrando que apenas que os honorários advocatícios não, porque na legislação não prevê esse tipo de situação. Na legislação existe uma coisa que se chama sucumbência, que é um instituto diferente. A sucumbência está previsto no Código da OAB, ele é um prêmio dado ao advogado que ganhou a causa e que não tem nada a ver com indenização aos honorários contratuais. Então, infelizmente, o comprador, se tiver que buscar a ação judicial de adjudicação, pelo menos o prejuízo dos honorários aí certamente será somado às despesas que ele já teria eventualmente para adquirir o imóvel. As custas a gente consegue a restituição no final do processo com a sentença. O juiz determina que seja restituídas as custas eventualmente pagas. Doutor Cássio, bom deixar frisado para o nosso telespectador é que todo o processo, ou seja, compra de imóvel, aluguel de imóvel, compra de imóvel com um contrato de compra e venda, tome cuidado. Seria bom até o senhor orientar nesses minutos finais, doutor, Sim. A necessidade da figura do profissional, do advogado, para fazer todos esses trâmites, não é? Trâmite seguro, não é? Isso. É importante assim, Adilson, o que as pessoas elas têm que entender? É um investimento significativo. De modo geral, nós estamos falando do homem médio, né? Nós estamos falando das pessoas com a condição financeira mediana, de regra. Elas vão comprar um imóvel, no máximo 2 imóveis na sua vida inteira. Então, quando forem fazer esse tipo de investimento, procurem um profissional de sua confiança, procurem fazer com cuidado essa transação, obtendo as informações necessárias, obtendo o auxílio profissional adequado, para que não faça aí muitas vezes uma dívida ou um investimento significativo e no final acabem perdendo todo esse investimento aí por uma situação de descuido. É um momento de uma aquisição, é um momento importante na vida e requer
responsabilidade, principalmente no sentido de ter alguém que conheça do tema, que conheça dos direitos para dar o suporte necessário. Não oriento que as pessoas de nenhuma forma utilizem a internet. Falo a todas as pessoas, algumas vezes aos advogados que já treinei, que já auxiliei, que de nenhuma forma usem a internet como base para nada. Inclusive a internet ela é ao contrário do que o profissional deve buscar. Hoje, se nós digitarmos na internet qualquer tema, você vai ver diversos equívocos, diversas interpretações, muitas vezes equivocadas, ultrapassadas, que não são mais aplicadas e acaba muitas vezes induzindo aqueles descuidados ou as pessoas que não têm conhecimento profissional adequado a erro. Então, assim, procure um profissional qualificado, principalmente um especializado na área que você está precisando. Doutor Cássio, nós temos a participação do nosso telespectador, enviou uma mensagem, né, uma pergunta para o senhor. Se tiver condições de colocar aqui atrás na tela, a produção pode colocar. Mas a pergunta é a seguinte, pergunta para o doutor Cássio, Adilson, o que faz, né, para tirar um inquilino que parou de pagar o aluguel? Ou seja, tem muitos casos desses, né? Mas como é que faz, doutor? Sim, assim, existe a lei do inquilinato, que é a lei que prevê toda a regulamentação das locações de imóveis residenciais e os não residenciais, que são os comerciais, e o procedimento é a ação de despejo, tá? A orientação que eu dou é que esta pessoa procure um escritório de advocacia de sua confiança, o advogado vai verificar o contrato, vai ver quais são os requisitos que o contrato cumpre ou não cumpre eventualmente, porque dependendo, se o contrato tiver garantia, ele cabe despejo, mas não cabe liminar. Se o contrato não tiver nenhuma garantia, cabe despejo com pedido liminar, desde que você calcione o valor determinado. Então, existem alguns detalhezinhos lá que o advogado vai poder lhe explicar olhando o seu contrato. Mas, de regra, o procedimento para retirar um inquilino que não está pagando, inclusive o inquilino também que não está cumprindo o contrato. Muitas vezes não é apenas pagar, muitas vezes é o inquilino que faz baderna, um inquilino que não está cumprindo todas as normas, o procedimento é a ação de despejo. Pelo que ele falou ali, né? Parou de pagar, então já parou faz tempo, né, doutor? Não é que parou o mês passado. Né? Infelizmente, a única problemática que nós temos nas ações de despejo é que o Poder Judiciário anda muito devagar. Tá? Falo isso até para que controle a ansiedade, muitas vezes, do proprietário, porque procure o mais rápido possível o advogado, o mais rápido possível o advogado entra com a ação, mas tenha certeza aí que por mais que você tenha pedido liminar, por mais que muitas vezes o inquilino abandone o imóvel e você precise apenas de um laudo de constatação de emissão na posse para conseguir entrar no imóvel, infelizmente o Poder Judiciário deixa a desejar muito nessas demandas da nossa região. Nós estamos falando, às vezes, de um simples cumprimento de um oficial de justiça levar 4, 5 meses. Então, assim, quanto mais rápido puder procurar o advogado, mais rápido você conseguirá solucionar o seu problema. Não deixe para depois, porque certamente é um processo aí que demanda bastante paciência. Perfeito. 11h02, doutor Cássio, vou agradecendo a sua presença, a sua volta, né? O doutor Cássio esteve viajando para a Europa, descansando com a família, e trouxe aí bastante experiência de fora, né, doutor? O que o senhor chegou? A primeira coisa, o doutor chegou aqui, né, nos estúdios, falou disso, não tem, viajei muito, conheci vários lugares, vale a pena, mas igual ao nosso Brasil, igual à nossa cidade, não existe, e realmente, né, às vezes nós estamos numa cidade boa, né, para morar. Eu acho que a melhor parte de viajar, Dilson, é tu conseguir voltar para casa e ter a certeza que tu mora no melhor lugar do mundo, Olha né? só. Balneário Camboriú certamente é uma cidade diferenciada. A gente tem que valorizar muito a cidade que nós temos, cuidar da nossa cidade, preservar a nossa cidade, porque independente de todas as fotos bonitas que nós temos na internet, de toda a publicidade que é envolvida no turismo, nós certamente vivemos numa das melhores cidades do mundo. Perfeito, doutor. 11h03. Obrigado, doutor, por ter vindo, abrindo a semana nossa. Espero na segunda-feira novamente, doutor. Então tá, obrigado, Dilson. Obrigado a todos. Foi um prazer. Nós vamos para um breve intervalo comercial e logo após voltamos rapidinho, porque teve Blitz, né? Blitz aqui em Balneário Camboriú, 22 motoristas foram multados por estarem embriagados e você acompanha com a gente após o intervalo comercial. Instante só.